Vamos lá. Tá. Aí. Boa. Ó, Luiz, Beleza? Tudo bem? tudo certo, cara? Me ouve e me vê bem? Sim, sim, sim. E você? Beleza, beleza, então. Luiz, Oi. cara, primeiramente queria te agradecer, dizer que é uma honra, cara, uma grande satisfação falar com um dos caras que eu ouvi muito na minha vida, um cara que gravou talvez três dos principais álbuns do heavy metal nacional, né? Foi o Angel Fire, o Blue Rain e o Ritual também. E, Aham. cara, feliz mesmo por ter aceitado esse convite também, já fazendo já uma tabelinha, agradecer a Fernanda, tua esposa, que respondeu meu e-mail logo que eu enviei, ela já respondeu rapidamente, assim, não ficou como alguns outros aí que às vezes nem respondem a gente, né, mas ela respondeu dizendo que podia fazer, então eu queria te agradecer mesmo, mais uma vez, brigadão por ter aceitado o convite para a gente trocar uma ideia. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado. Tá bom? Estamos aqui para isso. Luiz, vamos começar do começo, assim, digamos. Como é que foi, Vamos lá. cara, que o Luiz Mariucci entrou nessa do rock and roll, assim? O que te levou para esse mundo do rock and roll? Posso só cometer uma gafe, cara? Porque eu não perguntei o seu nome, né? Eu tentei ver na página o seu nome e você não falou para mim no Instagram, eu não perguntei. E Sérgio desculpa. Omar. Sérgio Omar. Sérgio Omar, perdão, Sérgio Omar, perdão. Estamos apresentados, velho. Beleza? Tranquilo. Mas Então, eu te perguntei assim, o que te, digamos assim, qual foi aquele momento que fez o Luiz entrar nessa do rock and roll? então, eu acho que assim, eu sempre tive um gosto pela música mesmo, né? Pelo som, pelas melodias. E é claro que o meu pai era um cara que gostava também de ter muitas fitas cassete, né? Na época, né? E, e aí eu comecei a ouvir, né? E comecei a gostar mais do Elvis, né? De uma parte mais. Isso com 3, 4 anos, né? Por aí. E aí, já acho que com 7, 8 anos, eu já tinha comprado o meu primeiro disco de rock, né? Que era o Queen, o 1, né? O Queen 1. E aí, nesse mesmo dia, o meu irmão, que é 2 anos mais velho, ele acabou comprando o AC/DC, o Back in Black. E aí a gente Pensaram bem. começou, né, a colecionar, né? Porque a gente sempre, antigamente tinha isso, né? Você começava a colecionar, mas você comprava o disco da banda, aí você queria ter né? Se você gostasse, você queria ter todos os discos ali, né? Então, muitas bandas a gente tinha a coleção, né, dos vinis, né? E o que foi, Luiz, assim, que te levou a querer tocar um instrumento, que no caso foi o baixo, né? O que te inspirou, assim, qual foi aquele instrumentista, músico que te fez querer tocar baixo? Ah, foi o The Number, eu acho. Assim, eu já curtia o som do baixo. Por exemplo, eu já tinha. Não só o The Number, na verdade. Eu já tinha, por exemplo, o Motorhead ao vivo, os primeiros do Motorhead, né? O On Parole, o Hammersmith. Assim, curtia muito o som de baixo do Lemmy, por exemplo. O solo dele na Stay Clean, na música Stay Clean, era um solo que depois eu fui aprender com o meu professor, porque eu gostava muito, né, daquele solo de baixo do Leme. E aí, no dia 22 de março de 82, né, saiu o The Number, né? E é justamente o dia do meu aniversário. Então, e,
eu acho que assim, eu já tinha ouvido o Killers e tal, né? É, mas o The Number, assim, eu acho que foi o momento, porque aí eu comecei a ver os clipes, né? Que foi onde aí começaram a passar os clipes e tal. Comecei a ver ali o Steve Harris, aquele baixão, ah, né, diferente, azul ali, aquele Fender, né, Precision e tal. E quis tocar por causa disso, eu acho. E aí fui sempre prestando atenção, muita atenção nos baixistas das bandas, né? No Geezer Butler, né? No Geddy Lee, no Chris Squire, do Yes, né? Esses baixistas todos, eu acho que a minha geração ouviu bastante, assim. E a primeira banda, Luiz, quando é que surgiu a ideia da primeira banda? Assim, foi tua ideia? Tu fosse convidado a entrar? Como é que foi? Porque o Firebox foi mais pro final da década de 80 ali, né? Exato, exato. Firebox eu tava com 18 anos. Antes eu tinha bandas com amigos de escola e tal, né? Aí com 16 anos, assim, eu fiz um show realmente com uma banda numa praça, né? E, e aí, com uns 17 anos, eu já estava com um amigo meu, o Arnaldo, e um outro amigo, o Carlos Musi, eu estava com eles já tocando blues em São Paulo, né, nas noites e tal. Então, o começo mesmo foi aí, foi nos bares, né, e era sem batera até no começo, eram dois guitarras e o baixo, instrumental, só música instrumental, a gente fazia umas levadas diferentes para as harmonias de blues, né? E nesse tempo, né, aos 18 anos, aí eu entrei no Firebox, aí eu fiz o meu o teste, né, no ensaio para entrar na banda. Que aí era uma banda. Pode complementar. Pode... Não, porque aí era uma banda mesmo, né, que já estava estruturada, já tinha músicos experientes, né? Então já foi uma coisa, um belo degrau, assim, né, para subir, né? Essa banda de blues que tu falasse é o Black and Blues? É isso, né? É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É uma... No Firebox, tu chegasse a gravar, tu gravasse com eles? Então, muita gente confunde isso, né? Muita gente vem com o vinil pra mim e fala, Luizão, o vinil do Firebox. Mas o vinil eu não gravei. Só que eu participei da composição de todas as músicas do vinil, né? Tem 2 músicas no vinil que tem o meu nome ali, que tem coisas, construções minhas, melodias, né? Tudo que eu fiz pra banda. Mas eu gravei a demo da banda, que foi uma demo que ficou bem famosa na época, porque a gente fez 1000 cópias da demo, e fizemos tudo bem caprichado, a capa, né? Como era muito caro antigamente, não dava para fazer, por exemplo, xerox colorido da capa com fogo. Então a gente pichou com spray, cara, com uma máscarazinha assim em cima de fogo, em cima do Firebox, do logotipo da banda. A gente ia lá com spray, capinha por capinha, e aí a gente queimou, né? Ela era dobrada, então a gente, na página da frente, assim, a gente fez uma como se ela tivesse com fogo, assim. Então a gente foi lá com o pirógrafo também, capinha por capinha. Então nenhuma capinha é igual. Exatamente, nenhuma é igual a outra, assim, é muito louco, né? Todas são itens de colecionador. Exato. Eu tenho uma ainda, eu tenho uma. Ah, bacana. E aí, Luiz, surgiu, cara, o convite para entrar no Angra, ali no 90, né? Final de 90, ali, o convite para entrar no Angra. Como é que foi, Luiz, esse convite, assim? Porque, cara, muito se fala, né, dentro do meio do metal, assim, que o Angra, ele foi uma banda programada, uma banda criada para fazer sucesso. Obviamente que uma banda é criada para ficar no anonimato. Se a gente faz uma banda, a gente quer que essa banda faça sucesso, obviamente, né? Exato. Mas muito se comentava assim que ela tinha sido uma banda, digamos, criada, assim, escolhida a dedo, né? Só com grandes músicos que se uniram e era o Bros do metal. Mais ou menos. Por isso que a gente acabou ganhando o Rock Go jogando junto com o Bros, então.
Então muito se falou Mas isso é o naquela seguinte, época, né? não, Que o Angra assim, era eu genial. até, lá nos anos 80 teve um dia que eu fui no Blackjack, até ouvi uma pessoa na fila assim, o empresário abandonou uma nota de US$ 100 e o Luiz saiu do Firebox e foi pro Angra. Cara, assim, primeiro, né, era uma banda que foi formada pelo Rafael, né, o Angra. Quem formou o Angra foi o Rafael e o André Bastos, né, foram os dois criadores da banda, né. Dessa ideia, dessa junção dos dois, eles estavam na mesma faculdade do André, né? E o André tinha saído do Viper, né? Então, eles queriam um vocalista, por que não chamar aquele vocalista ali da faculdade, né? Não custa nada, né? Então, eles foram lá falar com o André e aí começaram a, a formação mesmo da banda. Assim, a única coisa que a banda tinha o André, por ter sido do Viper, né, ele tinha o contato do Antônio da Rock Brigade, que era o empresário do Viper, né, e que se tornou o empresário do Angra. Mas não teve nada a banda foi armada, ou não, tanto é que o André Bastos, que começou a banda, ele saiu por vontade própria, ele saiu, e aí entrou o Zaza, aí depois entrou o Kiko. O Marco Antunes também era o baterista fundador e ele era amigo pessoal do Rafael, né? Então, assim, não teve vamos pegar ele, vamos contratar esse, vamos contratar aquele. E eu, né, apesar de eu não ter amizade com o Rafael na época, mas a gente estudou na mesma escola a vida inteira, né? Então, é lógico que ele me conhecia e assim, o meio, né, antigamente era um meio muito mais restrito, muito mais fechado, mas todo mundo frequentava tudo, né? Então, por exemplo, os shows do Firebox no Blackjack eram lotados. Então, as músicas do Firebox tinham solo de baixo, já tinha um monte de two hands e tal. Então é óbvio ali que eu me destaquei na época, né? E acabei sendo chamado, né? A hora que e eu conhecia já o Marco Antunes também, o batera, já tinha feito um som com ele. Então a hora que eles pensaram, pô, quem é que seria um baixista aí? Vamos tocar, a banda vai tocar um metal, mas e na verdade a influência inicial do Angra era mais o Queensryche e o Iron Maiden, né? E aí, então, foi óbvio que me chamaram. Mas aí a gente, se essa banda não fizesse músicas boas, né, não adiantaria nada ter reunido, né, essas pessoas, né? E assim, a amizade vem depois que você forma a banda. No Firebox também, eu fui lá fazer um teste, né? Eu não era amigo de nenhum nem de outro. Eu fui lá fazer um teste para a banda, né? Então, assim, é que falou-se muito por isso, né? Por causa da banda já ter um empresário desde o começo. Mas não rolou, assim, dinheiro para começar, olha, você vai ter um salário para tocar no Angra, nada disso. Era uma aposta de todo mundo, né? O que a gente teve, claro, foi facilidade, por exemplo, para ter o equipamento da Meteoro, por exemplo, como Endorse na época, né? Essas facilidades facilidades, né? Assim, foi bom para todo mundo, na verdade, né? Porque a banda começou a se destacar, né? Foi bom para todo mundo. Então é que fica aquelas lendas, né? Elas ficam, mas o que eu falo, se não tiver. E aí o Antônio tinha o contato todo dele, né? Por causa do Viper, né? Porque o Viper quando a gente foi gravar na Alemanha, o Viper estava voltando de uma turnê, né? Então eles já tinham gravado, ou estavam voltando da gravação do Evolution. Então eles foram primeiro, né, para gravar o Evolution e depois foi o Angra. Não, é até como tu comentasse, né? Mesmo que a banda tivesse sido programada, criada, assim, em laboratório, digamos, se ela não tivesse talento,
não teria ido para frente, né? O que se mostrou... Porque assim, e o que eu penso de uma banda armada, eu até fui chamado nos anos 80 para fazer parte de uma banda armada, né, por um empresário. Mas aí era realmente uma banda armada por um empresário. Então esse empresário, ele tinha o compositor dele, né? Então o compositor dele falava, a música é desse jeito. A banda praticamente só aprendia a música, né? Colocava os arranjos, tal, solos, mas aí é uma outra coisa já, né? No caso do Angra, não. Era todo mundo ali se juntando para aquelas pessoas fazerem as músicas. O empresário nem sabia de música, nem tocava música, nada. Então, se não acontecesse nada de bom ali, não ia, porque... E assim, a gente tinha que ficar mandando material constantemente. A gente fez 3 demos, né? Daquela época, do começo do Angels Cry. A gente foi pro estúdio 3 vezes gravar a demo para mandar para a Alemanha para ver se estava tudo ok e tal, se o produtor achava que a gente, né, tinha condição e tudo mais. E Luiz, com o Angra, foram três álbuns, né? Além dos EPs e o álbum ao vivo, aquele EP ao vivo também, mas foram 3 álbuns, assim, 2 deles, né, como eu falei antes, fundamentais para o metal nacional, que é o Angels Cry, que foi o início da banda, né, o primeiro álbum da banda, e o Holy Land, que para mim, na minha opinião, é o melhor álbum da banda, o melhor trabalho do grupo, um dos melhores até do metal nacional de todos os tempos. E depois teve o Fireworks, mas aí já é um álbum mais introspectivo, um álbum um pouco com um clima até mais pesado, por tudo que a gente já leu até na própria biografia do André, a gente lê ali como é que estava o clima dentro da banda, já tudo que estava acontecendo, então já não tinha mais aquela mesma vibe dos 2 primeiros trabalhos. Mas na tua concepção, assim, Luiz, de músico que participou dos 3 trabalhos, para ti, qual é o melhor trabalho, assim, aquele que define melhor a sonoridade do Angra? E, perguntando já junto, assim, como é que foi esses processos, como foram, né, os processos de gravação desses álbuns? Tá. Assim, para mim, eu separo um pouco as coisas, né? Eu acho que o melhor foi o Angels Cry. Eu acho que o melhor foi o Angels Cry. Acho que o mais ousado foi o Holy Land, né? E o Fireworks, realmente, o clima da banda já não era um clima muito bom. E eu acho que a banda viajou no sentido de não continuar muito com a influência brasileira, né? Vendo hoje, né? Lógico. Mas assim, o Angels Cry, por que eu falo que ele é o melhor? Eu acho que todas as músicas foram muito bem. A banda estava naquela ansiedade do primeiro disco, as músicas foram muito bem pensadas, né? E eu acho que ele é, assim, um pouco... Não sei, eu gosto mais dele do que do Holy Land, assim, no sentido geral, assim, né? De todas as músicas me agradarem, né? O resultado final, né? O resultado final. E com ele a gente ganhou o disco de ouro, né? Com o primeiro disco, né? Então ele foi a nossa entrada, assim, realmente, né? Com o pé na porta. Então isso, né? É um mérito que o disco tem que é impressionante, né? De no primeiro ele já, né? Chegar lá em cima. O Holy Land, eu acho que é a nossa fase mais produtiva, né? Porque ali o Ricardo já estava firme na banda, né? Já tinha feito uma tour, né? Então o processo de composição do Holy Land, ele foi muito bom, né? Dali saiu muita música, né? Ele foi um processo muito fértil, assim, no sentido de tanto de qualidade quanto de quantidade. É que eu acho que o CD, né? Eu gosto mais do Angels Cry pelos arranjos, assim. Eu acho que o Holy Land, ele ultrapassou um pouco o meu gosto nos arranjos, eu acho, orquestrais e tal, né? Mas não tira a qualidade das músicas. Eu acho as músicas excelentes. E é o que eu falo, a gente conseguiu fazer umas 20 músicas lá no sítio, né? Músicas que depois foram usadas para o Freedom Call e músicas que foram usadas até depois que a gente saiu da banda. Eu acho que eles usaram ainda algum material dessa época, né?
E a turnê do Holy Land foi uma turnê muito bacana, assim, onde a gente foi realmente aplaudido em todos os lugares, assim, as pessoas, até na Alemanha pediram bis pra gente nessa turnê do Holy Land, né? Que era muito raro, assim, os caras na Alemanha falavam, meu, se pedir bis, comemora, porque é muito raro eles pedirem bis aqui e tal. E aí o Fireworks, eu acho ele um bom disco. Foi um trabalho com um mega produtor, né? Um cara que era um excelente produtor, o Chris Sangarides, né? Mas que assim, a banda deu aquela viajada no sentido, vamos fazer um disco anos 80, então a gente tira um pouco as influências agora brasileiras e tal, vamos fazer um disco mais e eu acho que ele poderia ser tudo isso, mas como o clima, né, já não era o melhor clima, né, a gente não conseguiu, eu acho que explorar, né, mais essa coisa e de repente trabalhar mais os climas brasileiros em cima mesmo do que a gente queria fazer, de pegar o rock mais, a vibe nos anos 80, eu e o Ricardo a gente gravou o disco juntos, né, em rolo, ou seja, para extrair mais a vibe mesmo do que a perfeição mesmo, né, a coisa do robô, né, de tocar como máquina. Então, e assim, apesar de tudo isso, a turnê do Fireworks foi a maior turnê, né? Foi a turnê onde a gente fez os shows mais, assim, pelo menos na Europa, né? Onde a gente fez os maiores, né? Uhum. Com relação à gravação do Angels Cry, cara, tem uma pergunta que ela não quer calar há muito tempo, assim, que já vi em lives, já li no livro do André e tal, e sempre procurei. Sempre se fala muito que alguém teve que dançar pro batera alemão lá para pegar o ritmo da música da Streets of Tomorrow, né? Eu acho que era. Quem foi que Não, dançou? era Never Understand. Never Não, Understand. o André, eu acho que foi o André. Eu tenho quase certeza que foi o André mesmo. Que foi o Sempre André. fica aquele clima, porque quando eu entrevistei o Anderson aqui, né? Eu falei com o Anderson, o autor do documentário do André, ele disse, ninguém fala, isso tá virando meio que uma lenda. Quem é que fez a dancinha pro batera lá pra ele entrar no ritmo? Não, porque assim, porque tava num clima ali, a gente tava, né, tocando a Never Understand, e o Alex, porra, ele tava indo da casa dele, ele trabalhava no Correio em Munique, aí ele pegava o trem, ia para Hamburgo para gravar, ele chegava cansado, sabe? Então, o máximo que a gente pudesse passar as coisas para ele, né, para ele pegar o feeling do negócio, né? Então, foi uma maneira, eu acho que o André escolheu ali para mostrar para ele como que era o molejo ali, para ele tocar um baião, né? Tá certo. Cara, depois de tudo que aconteceu, né, de todos os problemas que aconteceram, metade da banda saiu, né? O Ricardo, você e o André saíram da banda, ficou o Kiko e o Rafael, e vocês montaram o Xamã, que foi uma banda que, apesar de manter uma certa similaridade, né, com a sonoridade do Angra, ela deu um passo a mais, até porque criou-se também aquele, meio que um rótulo do Mystic Metal, o André comentava muito sobre isso, né, até porque tinha uma vibe meio diferente mesmo o Ritual. Quando vocês entraram para gravar esse trabalho, Luiz, já tinham essa consciência de que ele seria um trabalho diferenciado, assim? Olha, eu vou te dizer o seguinte, que quando a gente vai fazendo as músicas, né, você vai tendo a noção, né, de que o trabalho vai ficar bom, né? Então eu sempre tive essa noção, né, com relação ao Angels Cry, ao Holy Land, né? E aí o Ritual a mesma coisa, né? E quando a gente terminou de fazer as músicas, eu tinha certeza que a gente tinha um disco bom. E assim, a gente tinha um feedback já, na verdade, né? Que era os shows que a gente fez com a formação, né? Como Xamã já, né? Só que a gente só tinha 3 ou 4 músicas. E eram esqueletos ainda, não era nem a música pronta, ainda arranjada e tal. E mesmo assim a gente saiu tocando, né? Antes de gravar o Ritual.
Então a gente já tinha todo o feedback do público em relação ao Hugo, em relação, né, a ter um guitarrista só, as músicas novas como estavam soando, como que o público estava recebendo. Então, quando a gente gravou e terminou o disco, eu tinha certeza que a gente tinha um puta material, assim, um puta de um disco. Porque vai se desenhando ali e tal, acaba de fazer as músicas com o produtor, aí você vai fazendo a capa, vai, né, pensando nas ideias, a banda vai pensando nas ideias, chama o artista e tal, e aí quando você vê a capa ali, quando você vê, né, ouve as músicas, né, e tal, então você vai começando a pegar aquela confiança de que o trabalho vai ser legal. E ele foi um trabalho que saiu pela Universal, né? Por uma major, falando assim, algo que Exato. era meio raro, né? Ou até hoje a gente pode dizer que, falando de heavy metal no Brasil, é algo raro de acontecer, né? Ainda mais música Isso da é. novela. O Dr. Sim já tinha assinado com a Sony, né? Antes da gente até, o Dr. Sim. Mas o caso da Universal foi um caso. Não uma coincidência, assim, mas o nosso técnico de som que acabou apresentando o nosso trabalho para o diretor da Universal, porque ele estava precisando de uma música para a novela. Então a gente entrou na Universal por causa da Fairy Tail, né? E o álbum, ele teve ele foi tão bem sucedido, né? Obteve tanto sucesso assim, que levou a banda a gravar o DVD, o Ritual Live, que é um DVD também com uma produção fantástica, assim, talvez, digo que seja talvez o melhor DVD nacional, né? O melhor show nacional que saiu em DVD, assim, pela produção, apesar de não ter muitos extras, tem aquele mini documentário ali da turnê e tal, mas o show em si, a produção do show, tudo que envolve ali, ficou muito bom. Esse DVD, Luiz, como pintou a oportunidade de se fazer esse DVD assim? Esse DVD, cara, a gente foi fazendo. A ideia foi surgindo no meio da turnê do Ritual, né? A gente tinha o nosso amigo Drico, né? Que é o diretor da Bros, da produtora que fez o DVD. E a gente começou, e a gente tinha o Patrick também, que já estava começando a fazer umas imagens tal, que depois viraram os making off da banda, né? E aí a banda, como estava fazendo shows muito bons, e a gente sabia que, né, e teríamos shows cheios e tal, a gente falou, ó, vamos fazer um, né, eu acho que partiu não sei se partiu do Drico, da Bros ou do Paulo Barão. O Paulo era o nosso booking na época, né, ele que estava com a gente, e aí todo mundo aceitou, vamos aí, e fechou, o Paulo fechou com o Credit Card Hall, e aí começamos a pensar na produção, né, e como na época todo mundo participava ali, né, cada um foi utilizando seus contatos, né, para fazer toda a produção, né? Então, o cenário, né, com o Dick do Corsos, né, que ficou um show, e aí a mixagem, e aí os convidados, e aí, né, os técnicos que iam trabalhar, tudo foi se encaixando, a gente conseguiu todo mundo que a gente queria pro dia, né? Os convidados, né, todos puderam vir, e alguns ainda participaram do show do Rio de Janeiro, né, no dia seguinte. E assim, por incrível que pareça, né, não é por incrível que pareça, a banda estava tão bem ensaiada ali, tão bem entrosada, a gente ficou tanto tempo ali no sítio do Ricardo ensaiando, e depois ensaiando para a turnê, e fazendo a turnê do Ritual, que a gente gravou ali sem precisar refazer uma música, né? Então, eu acho que por isso que ele é bom, sabe? Porque a vibe dele, né, é uma vibe real, né? Foi aquilo ali, né? Não teve regravação, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença, né? Porque aí você não precisa ficar escondendo cenas, né? O vocalista esconde aqui, esconde ali, não, né? Tá tudo ali, né? Então eu acho que
E no próprio dia do show a gente não voltou música, não tocou duas vezes nenhuma música, né? A gente teve participação de 3 guitarristas, sei lá, o Tobias, o Marcos Viana, e o André tocava piano de cauda e saía piano de cauda, teve derbaque, teve, né, um monte de coisa e não deu assim erro, né? Por exemplo, tomando como referência, quando a gente gravou o Holy Land, né, o Holy Live, perdão, na França, né? Tudo bem que foi uma época, né? Foram alguns anos antes e tal, praticamente 8 anos antes, mas, né, levou-se uma equipe lá para gravar, uma equipe da França, né, para fazer a captação. O Charlie Bauerfeind, o nosso produtor, ele ia fazer a mixagem ali do som, né, para a gente lançar o CD ao vivo, né, e deu merda pra caramba no dia, né, deu muita merda, e a gente conseguiu aproveitar só o que entrou no Holy Live, né, porque deu muita microfonia e pá, sabe, que acabou com a possibilidade da gente conseguir utilizar as outras músicas, né, então a gente conseguiu usar poucas músicas. Então você vê que é um risco, né? E no Ritual Live saiu tudo perfeito, né? E uma curiosidade, Luiz, a participação do Andy Darius e do Michael Baker, ela já estava agendada para participar ou casou deles estarem no Brasil, Então, né? cara, exatamente. O Tobias a gente trouxe, o Sasha a gente trouxe, né? E o Michael e o Andy, cara, eles estavam aqui para fazer uma divulgação do Halloween, né? Eu acho, se eu não me engano. Tenho quase certeza disso. Então a gente, na verdade, casou, até isso foi bom, sabe? Porque acho que nem a passagem a gente precisou pagar para eles, entendeu? Então foi legal, né? Foi legal. E assim, os caras foram sensacionais, assim, todos eles. O dia tava uma puta vibe, assim, sabe? É o que dá para ver lá, né? É o que dá para sentir ali no DVD, é aquilo mesmo. E depois, Luiz, logo na sequência, veio o próximo álbum do Xamã, que foi o Reason, né? E ele é um É. álbum mais, digamos assim, pesado, não apenas na sonoridade, mas a própria atmosfera do álbum. Ele carrega uma Sim, pegada mais o tema dele, assim. né? É, isso. Ele tem essa diferença, assim, isso foi algo natural ou o André também já queria mudar um pouco a sonoridade? Como é que foi essa transição Não. ritual? Não é nada com o André, não. Na verdade, o André, como nós todos, né? O que eu acho, na verdade, é que a gente tava assim, a banda, apesar de que assim, cara, eu gosto muito hoje em dia, por exemplo, de tocar o Reason ao vivo. As músicas, elas nos dão a possibilidade de uma interpretação, sabe, né, por elas serem menos rápidas, né, por serem músicas mais socadas. Então elas dão a oportunidade de uma interpretação mais, né, mais punch, assim. Mas, assim, é claro que a banda estava cansada na época, né, mas a gente foi lá pro estúdio e foi o que saiu, né, foi o que saiu. E a gente estava achando legal, porque a gente já tinha não sei se a gente já tinha essa conversa, mas era o que saiu ali, né? E na verdade a gente não queria forçar muito para fazer músicas tão rápidas, né? Chegando mais perto dos 40 anos, né? Então é melhor você tentar uma coisa com mais sentimento, com mais feeling, né? Mas assim, foi o que saiu, na verdade, é o que eu falo sempre, né? Agora, por exemplo, quando a gente lançar o próximo trabalho do Xamã, é a atmosfera que estava quando a gente criou as músicas, né? E foi uma atmosfera legal, assim, a gente, é claro que o tema dele é pesado, né? É um tema, né? O disco fala de suicídio e tudo mais, mas eu gosto bastante, assim, a sonoridade que a gente tirou, sabe? Tem músicas que são muito boas, assim, que você vai ouvindo e vai descobrindo coisas cada vez mais, né?
Então, é diferente, né? Eu acho que, assim, o que a gente pelo menos teve a coragem, né? É de tipo, ó, não vamos repetir fórmula do Ritual, né? Ah, é um puta disco de sucesso, vamos fazer o Ritual 2, sabe, cara? Não era honesto da nossa parte, então a gente acabou, né, fazendo um disco como o Reason. E tu sabe, cara, assim, ó, muito se fala, assim, se a gente for comparar, eu acho que se fizer uma pesquisa entre os fãs, acho que muitos vão dizer realmente que o Ritual é um álbum melhor. Eu também considero, eu gosto mais. Não que eu não gosto Uhum, do Reason. Mas uhum. duas coisas, assim, tanto que na a Fairy Tail, no meu casamento, eu entrei na igreja ao som de Fairy Tail. Isso eu até comentei com o André quando eu tive a Legal. oportunidade de entrevistar ele. Mas eu acho o Innocence, que tem no Reason, uma A balada muito balada mais legal, muito mais bacana. é. É que a Fairy Tail, cara, ela é aquela música que é, né? Que é. Não adianta. Eu também. Se eu for assim, parar, ouvir o meu gosto, né? Qual é a balada que eu gosto mais? Eu gosto muito. Pro meu gosto, a Inocência cabe muito mais. Pra minha temática de balada e tudo mais. É o que eu falo, a Fairy Tail, no primeiro momento que o André apresentou, ele tinha feito uma coisa meio forçada, assim, medieval, tal, e ele apresentou para o Chris Sangarides, né? O Chris Sangarides se rolava de rir e não usou a música no Fireworks. Falou, não, imagina, não tem nada a ver. Aí, no Ritual, o Hugo, o Sacha, a gente começou a dar uma roupagem um pouco mais balada metal para ela, né? E ela ficou uma música muito legal, muito bonita, né? Não tem como, assim, a gente... Né? Era uma música que pega mesmo, aquele vocal ali no final que o André sobe um tom e meio ali, que você fala, caralho, né, meu? Olha esse cara cantando. Então, assim, ela é uma música que erra a música, não tem como, assim, né? Tem gente que não curte, tem gente que acha exagerada. Outro dia estavam falando no nosso canal que era a Bohemian Rhapsody do Xamã, né? Não chega a esse ponto, mas eu acho que é meio isso, assim. É uma música que ela vai que não, o produtor, por exemplo, no primeiro momento na Bohemian Rhapsody falou: "Meu, vocês estão loucos, né, de fazer uma música dessa, né?" Então eu vejo ela meio assim, sabe? E aí depois a música foi lá e vingou, né? E é a nossa maior, é o nosso maior sucesso, né? É o maior sucesso do Xamã. Luiz, né, logo depois, ali em 2006, a banda também acabou separando, né? O André, você e o Hugo saíram, o Ricardo continuou com a banda. E nesse Aham. interim, de 2005 a 2010, tu tocasse com o Forte. Não, eu saí do André em 2010. Não, não, do Eu Xamã. gravei. Quando saiu o Ah, Xamã, perdão, isso, aí, exatamente. Aí, assim, na verdade, o Rance Forte, a gente teve ele sempre, né? O Rance Forte, ele vem desde a época do Angra, na verdade. Né? Uma banda que existia lá atrás, né? Desde o Angels Cry. E o primeiro vocalista do Rance Forte foi o irmão do André, o Daniel, né? E aí a banda, até eu consegui, por exemplo, colocar eles para abrir o show do Angra que a gente fez no Palace, eu acho que foi o show do Fireworks, eles que abriram o nosso show. E aí no final, o André Nikakis, o baixista, acabou viajando para a Grécia antes de gravar o primeiro CD e eu acabei gravando. Mas era uma coisa que a gente fazia em paralelo com o Angra, né? O Canais, que é o nosso técnico de som, que é um grande amigo meu, Guilherme Canais, a gente começou a produzir o Rance Forte enquanto eu estava no Angra, né? A gente começou a produzir o álbum, né? E aí quando o baixista saiu, o álbum estava pronto. E aí eu acabei gravando, né, o disco. E aí quando dava, só que isso demorou pra caramba, né? Esse foi um processo muito demorado. Então, quando saiu o disco, eu já estava no Xamã, né? E aí, eu e o Hugo, a gente intercalava. Quando a gente tinha folgas do Xamã, a gente conseguia marcar shows do Rance Forte, né?
E a gente fez dois discos, né? Muito legais, na verdade. A formação da banda é muito boa também. Uma banda diferente, né? E, e aí, que infelizmente a banda tá aí meio estacionada, mas é uma banda muito legal. E nesse espaço de tempo também, entre 2006, né, digamos, o final do Xamã, enquanto vocês participavam da banda, e o André, não dá para chamar de André Solo, porque isso também é uma coisa que ele, quando eu comentei com ele, né, que ele disse assim, André Matos, carreira solo, ele disse, não, apesar de levar meu nome, é uma banda, leva o meu nome, mas é uma banda, todo mundo participa da mesma forma, não é algo meu único, que eu digo isso e aquilo, é a banda André Uhum. Matos, leva o meu nome. Você participasse de 2 álbuns, né, o Time to Be Free, que foi o primeiro, e o Mentalize. Como é que foram esse período assim com a banda que levava o nome do André? Porque ficasse tu e o Hugo, né? E o primeiro álbum foi Isso. o Eloy, Fábio. né? O Fábio Eloy, também. Não, o primeiro álbum foi o Rafael Rosa que gravou a bateria, né? Isso. E o Fábio Ribeiro também ficou, né? Da época do Xamã, né? E aí entrou o Zaza. O Zaza tinha sido guitarrista lá no começo do Angra, e aí ele chamou-se o Zaza para a banda do André, né? E, e assim, cara, essa história, como todas as histórias que estão no livro, eu detalho bem, né? Mas foi uma época que a gente não conseguiu se acertar, né? Exatamente em relação a essa situação, né? O que era banda, o que era solo, né? Eu trabalhei com o André por 20 anos, né? De uma maneira banda, né? A gente formou sociedade no Xamã, abriu empresa e tudo mais. E depois a gente se viu, né, num outro formato, né? E que aí que a gente teve muito problema, né? Que eu relato bastante ali no livro. E eu acabei saindo da banda, né? Em 2010, né? Então eu fiquei, a gente saiu se separou, né? No Xamã em 2006, se não me engano, né? E na verdade a gente se separou uma semana antes do meu aniversário, eu acho, até poucos dias antes do meu aniversário. E aí, então até o 2010 eu fiquei com o André e acabei gravando o Time to Be Free, que foi essa formação que eu te falei, e aí depois no Mentalize já entrou o Eloy no lugar do Rafael Rosa. Depois da tua saída da banda do André Matos, aí tu tocasse com o Motor Guts. Isso? Exato. Como é que foi? O Motor Guts também é uma banda que eu tinha. Eu sempre quis ter algum outro projeto com o Marcelo Araújo, que era o guitarrista do Firebox, que é um grande amigo, né? E acabamos montando o Motor Guts, que era com o Rafael Rosa também na batera, o Fábio Ribeiro e o Fábio Colombini, né, no vocal, que era do Beatles Forever, se eu não me engano, ele tocou no Hard Stuff também, com o Rodrigo Flauzino, e aí a gente formou essa banda, e aí com essa formação a gente gravou, não sei se é um mini álbum, em 2012, chamado Seven, né, de 7 músicas, e é um material muito legal, na verdade, assim, muito bacana, bem feito, foi produzido lá no estúdio do Fábio Ribeiro, né, na Brainless Brothers, e é um trabalho bem legal. Só que assim, sinceramente, não vingou, né? A gente, não sei, a época estava uma época estranha, assim, a gente não conseguia. Era um som próprio, uma banda mais desconhecida, a gente não conseguiu divulgar muito bem, e aí acabamos também caindo aí um pouco né, num descanso aí com a banda. Aí na sequência tu tocasse com About to Crash, que era uma banda diferente, né? De todas as outras Pra bandas que caralho, tu que é uma banda muito legal. As músicas, eu adoro as músicas do About to Crash. Eu acho o Theo um compositor de mão cheia, assim, o Theo Vieira. E foi um convite do Vinícius Neves, né? Que é da Road Crew, e ele falou, meu,
vamos lá e tal. E eu não estava numa época, né, que eu tivesse me dedicando tanto a, a bandas, né, porque a gente estava num período né, que eu tinha parado de tocar, a gente deu aquela concentrada no Muay Thai, né, em formar um time, em trabalhar em diversas academias e tal. Então era uma época que eu não estava muito concentrado na música, apesar de eu ter me dedicado à banda, feito todos os compromissos e tal. Mas é aquela coisa, né, meu? Quando as pessoas não estão. Todo mundo adorava estar ali, né? A banda era muito legal, as músicas são excelentes, né? Mas no fim eu acabei saindo porque também teve o momento do Reunion, tal. Eu saí perto já da época do Reunion, né? Mas eu acabei deixando a banda. Mas aí depois, logo depois, eu fiz a música do documentário do André com o Theo de novo, né? Foi muito legal a gente fazer um trabalho de novo, porque é um carinha que eu curto bastante, eu acho que ele tem um belo talento, tanto ele quanto o Anderson também, guitarrista, né? E na época o batera era o Aquiles, né? Verdade. E em 2018, né, Luiz, como tu comentasse, o Xamã reuniu novamente, né, com o André, você, o Hugo e o Ricardo. E nesse mesmo período, tu também montasse e entrasse na Sinistra, que é com o Nando Fernandes, né? Que também Exato. é uma banda de heavy metal, mas com uma proposta bem diferente da proposta do Xamã, porque ela faz um metal mais pesado, uma linha meio Black Sabbath, meio Dio, assim, e com uma pegada em português, né? Cantado em É, português. é. Como é que foi conciliar esse começo aí, Luiz, do Sinistra, que, claro, não era a banda principal nesse momento, mas já era uma banda também que fazia parte, e esse retorno do Xamã? Ah, foi tranquilo, porque a Sinistra, quando o Nando me chamou, eles já tinham quase todas as músicas prontas, né? Assim, pelo menos o esqueleto das músicas. A gente acabou algumas coisas no estúdio, né? E o Xamã era só, assim, tocar de novo as músicas, né? O Xamã era mais ensaio prático, né? A gente praticar as músicas, estar em forma para fazer um show comprido, né? Um show longo, né? De 2 discos. Então o Xamã era mais essa coisa, né? Então eu estava morando em São Paulo já de. Não estava. Eu estava morando já aqui em São José, né? Na época do Reunion, né? Mas foi tranquilo, assim, eu consegui conciliar, né? Eu tinha o dia certo para ir para os ensaios e tal, então foi tranquilo. E como foi essa volta, Luiz, do Xamã, cara? Como foi tocar de novo? Se juntarem novamente? Claro, já tinha conseguido tocando com o André, né, depois da saída da banda, mas juntaram novamente vocês quatro ali para tocar aquelas É, músicas lá que ficaram clássicas do Ritual, do Reason. Como é que foi esse sim, reencontro de vocês e sair e poder ó. assim, fazer os shows que vocês fizeram? Então, com na verdade, eu acho que eu estava mais tempo sem tocar com o André e com o Hugo, porque o Ricardo tinha feito a participação ali no Holy Land, né, no Angra, em 2016. Então a gente fez alguns shows, né, e eu acabei fazendo com o Ricardo, né. Então eu já tinha sentido essa energia legal tocando com o Ricardo e com o Rafael, né. Porque é o que eu falo, às vezes você pode. Assim, a gente nunca brigou tão sério, né? Nada foi tão sério. É claro que a gente teve as brigas, tudo eu falo no meu livro, né? Não escondo nada, assim. Mas com nenhum deles eu teria problema algum em subir no palco, né? Porque foi tudo resolvido, tudo conversado Então, quando você sobe no palco, é uma puta alegria, na verdade. Quando você vê o público ali e tal, eu tenho certeza que a mágoa vai embora, né? Então, eu e o André, a gente estava meio assim, o André com o Ricardo também meio assim, mas na hora que acabou o show de São Paulo, cara, pô, a gente se deu um abraço, aí na hora que você volta pro camarim já tá outra coisa, entendeu? Fala, ó, meu, olha o que a gente, né, olha como, quando a gente tá junto, olha o que acontece, né? Então, isso é, é uma coisa que realmente consegue
jogar uma água nas mágoas, sabe? E dar aquela apagada. Então foi legal a turnê do Reunion para isso, né? Pra gente tentar, né, e reviver um pouco das coisas boas que a gente, né, tinha feito juntos, né? Aí em 2019, né, cara, infelizmente o André veio a falecer, né? Mas aí a banda deu um tempo e tal, e vocês voltaram agora com o Alírio, né? E quais são os planos da banda agora daqui para frente? Eu sei que, claro, a gente está vivendo essa pandemia, que a gente não sabe mais quando é que isso vai acabar, porque uma hora a coisa parece que está melhorando e vem um soco na boca do estômago e volta tudo que era no início. Mas quais são os planos da banda daqui para frente, assim, gravar um novo trabalho? Acho que tu comentasse até ali antes que então, a banda tá pensando. A gente tá, exatamente, a gente está fazendo no ritmo que a gente consegue, né? Porque cada um tem que conseguir aí viver de alguma maneira, né? Ter a sua fonte de renda. Então, é claro que as pessoas têm que focar hoje em dia mais nelas, né? Para sobreviver, né? Então, o que a gente fez? A gente, desde o período que o Alírio entrou, né? A gente, ali naquele período que a gente fez, acho que 5 shows só com o Alírio, né? Naquele período a gente já conseguiu compor a Brand New Me, né? A primeira música, né? Então isso foi uma coisa legal e que falou, vamos aí, vamos continuar fazendo dessa maneira. Vamos compor agora um disco, né? Só que aí veio a pandemia, né? Então a gente não podia se juntar, né? E fazer música. Então acabou que todo mundo começou a fazer as coisas em casa, as ideias e tal. E a gente marcou um período em dezembro, né? Para colocar essas ideias ali. A gente ficou uma semana ali no estúdio do Tiguez, do Demian Tiguez, e para colocar as ideias ali, né? E jogar as ideias e criar as músicas para o disco. E aí conseguimos e fizemos mais de 10 músicas. E agora, como a gente não tinha como trazer o Sacha para cá para fazer uma pré-produção, porque a gente queria muito o Sacha na produção desse CD, né? E também não tem possibilidade nenhuma da gente ir para Wolfsburg, né? Então a gente está fazendo assim, né? Pegando alguns dias que o Sacha, que a gente consegue conectar os horários, né? De Wolfsburg com aqui. E aí a gente vai pro estúdio, tem um programa lá que a gente consegue tocar e o Sacha consegue ali abrir os volumes de todo mundo lá e ouvir como é que estão as músicas. Então a gente está indo assim, música por música, né? E finalizando agora o trabalho. Então eu acho, que até julho, agosto a gente está com o trabalho lançado. Tu chegasse a comentar antes, eu acho, ele vem numa sonoridade mais que remete ao Reason, né? Sim. Sim, porque não sei se remete mais ao Reason, né? Agora que a gente está fazendo, pode ser, no sentido dessa maturidade, assim, né? Da gente não tá querendo fazer fórmula, né? Speed metal, né? Vamos fazer a fórmula speed metal aí, pá, que é, né? Não, a gente foi pro estúdio, né? E saiu lá com as levadas, tem música rápida, tem música, né, de todas as formas, mas eu acho que está seguindo um pouco mais a atmosfera assim do Reason. Luiz, antes da gente encerrar aqui, eu queria também conversar contigo a respeito do teu livro, né? Lançasse agora, saiu agora há pouco tempo o livro. Eu queria te perguntar, de onde surgiu a ideia de colocar, de passar para o papel toda a tua carreira, todas as tuas histórias, assim, de onde surgiu a ideia? O que te levou a escrever esse livro? A ideia surgiu por eu contar as histórias, né? Por eu nas reuniões de família, com os amigos e, né, tá sempre contando as histórias, né? E não só as histórias de banda, as histórias que aconteceram comigo na minha vida, né? E aí eu sempre fui aconselhado, na verdade. Pô, você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro. E essa ideia foi ficando cada vez mais forte.
E até que numa live, né, que a Fernanda comentou que ela pensava, né, na gente fazer uma autobiografia minha, aí surgiu a editora aleatória, o Plínio e a Paula, né, que fizeram a parceria com a gente, passaram tudo que eles podiam passar para a gente e para a gente conseguir entrar nesse meio, né, do livro e tal, saber como que se tratava, como que fazia para chegar no livro, né? Porque até então eu só sabia fazer um disco, né? E agora já sei fazer o livro. Então foi essencial essa parceria nossa com eles, né? E para o livro sair dessa maneira, né? Porque eles são pessoas do meio, são pessoas, hoje em dia são amigos nossos, né? Amigos pessoais nossos, então que sabem, né? Desse meio metal, que vivem o meio metal também, que sabem da minha vida, né? Então foi essencial essa parceria para ter o resultado que a gente teve, né? E Luiz, uma curiosidade, quanto tempo demorou para escrever o livro? Não para ir para gráfica e tal, mas para escrito do livro. Quanto tempo, mais ou menos, de... Uns 2 anos, assim, sabe, é que, assim, teve momentos que eu não escrevia, né, mas teve, quer dizer, na verdade, a Paula, ela escreveu o início do livro, né, a Paula da editora, Paula Cortinoves, e a Fernanda pegou daí pro final para puxar mesmo, né, as coisas e as sensações, os sentimentos e tudo mais, né, para conseguir passar isso pro livro, né. Então foi um período, acho que de uns 2 anos, 3 anos aí. E outra coisa, eu acho que o cara que tem tanta história assim, e ele coloca isso num livro, eu acho que depois que termina o livro e ele lê, tá pronto, ele lê, pô, ficou alguma coisa faltando. Chegou a caralho, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. O livro é a mesma coisa que a mixagem, eu acho que até mais, sabe? Que o produtor sempre fala, né? Os técnicos sempre falam, ó, a mixagem você abandona, né? Você não termina, né? Mas eu acho que o livro mais ainda, assim, com uma biografia mais ainda, porque realmente tem coisas hoje que eu penso, assim, que, puta, esqueci disso, esqueci daquilo. O bom é que dá vontade de já fazer um segundo, né? Né? Vamos ver, né? E quem quiser adquirir o livro, Luiz, como é que faz? Então, a gente tem o nosso site, que é o mariuchteam, né, .com, e lá tem a loja, né, e é só ir lá na loja que tem lá o livro Memórias dos Meus 50 Anos. E também no e-book, né, se a pessoa prefere o e-book, é que o e-book é a mesma coisa, só que, é claro, não tem o caderno de foto, né? A gente deixou o caderno de foto para realmente quem quer ter o livro na mão e tal, né? Porque é um puta trabalho gráfico muito bonito que ficou, né? Então, a gente deixou para o caderno de foto para o livro. Então, se a pessoa quiser só ler a história, né? A história igualzinha, não tem nenhuma vírgula diferente, vai lá no Amazon, é só botar lá Mariucci, que tem lá a venda no Amazon também. Beleza. Luiz, vamos encerrar por aqui, então. Eu queria te agradecer novamente, né, cara, pela disponibilidade. Deve estar com uma agenda corrida pra caramba aí com o lançamento do livro e tudo mais agora o bom é assim, porque pelo menos a gente conseguiu pegar um ritmo agora, né? De gravações de vídeos e de gravações diversas aí, né? Pra não achar que a coisa acabou, né? Verdade, verdade. Até essas lives que eu faço também, cara, me surgiu a ideia no meio, lá por abril, na pandemia, lá do ano passado, e comecei a fazer e não parei. Estou fazendo live até hoje aqui com o pessoal. Legal. É uma espécie assim, de fuga dessa loucura, às vezes que o cara tá aí, o cara senta aqui 1 horinha conversando com alguém, trocando uma ideia sobre música, sempre é bacana, né, cara? Exatamente, sempre é legal, sempre é legal. Então, Luiz, mais uma vez, obrigadão, cara. Obrigado pela Fernanda também, pelo suporte que ela deu pra gente fazer esse vídeo de campo. Então, boa sorte aí, cara. E eu que agradeço o Rebel Rocks aí. Tamo aí. Quando precisar, tamo junto aí. Beleza, valeu. Grande abraço, Luiz. Obrigado a todo mundo. Abração, obrigado.
Valeu.